Ao longo de décadas de construção cultural e um pesado marketing na indústria cinematográfica, estabeleceu-se que Los Angeles e Nova York seriam, respectivamente, as capitais culturais do mundo civilizado. Enquanto que a cidade da costa oeste americana concentrava os grandes estúdios de Hollywood e infinitas oportunidades para jovens atores, Nova York ficou encarregada de centralizar os majestosos teatros da Broadway e a cultura dita como mais urbana. Junto com essa construção, surgiu também a ideia de que seria fácil criar uma carreira e crescer no meio artístico, desde que se houvesse vontade e talento, pois as artes e os estúdios locais são muito receptivos para novas ideias e talentos. Entretanto, a realidade, bem como mostrada em Tic Tic Boom, não é bem assim. Acompanhando um dos pontos mais turbulentos da carreira do diretor e musicista Jonathan Larson, Tic Tic Boom é uma história baseada em fatos reais e apresenta os dramas de um dos mais brilhantes compositores que já passaram pelos teatros da Broadway e que revolucionou a forma como se contava histórias através da música na década de 90, bem como o processo de construção de sua primeira exibição, Superbia, que levou um total de 8 anos para ser escrita, até finalmente deixar as páginas de roteiro e ser apresentada a produtores. A trama, narrada pelo próprio John em um dos seus vindouros musicais, vai abordando de forma alternada os momentos presentes e passados do protagonista, que consegue transformar sua história em arte. Como ele mesmo conta, tinha uma vida estável e confortável, mas não inteiramente satisfatória. Trabalhando em uma lanchonete como garçom e dividindo um apartamento com seu amigo de longa data, o ponto de ruptura é quando está prestes a fazer 30 anos de idade, e Jonathan percebe que está deixando a sua juventude para trás, pois não conseguiria pensar em nada além de trabalhos fracassados e produções de menor expressão. Somado a isso, quando Michael, que havia recentemente largado a carreira de teatro para assumir um emprego executivo em uma grande corporação, anuncia que vai deixar o apartamento, pois estaria alugando um maior em uma área mais nobre de Nova York, e o peso das contas e o aluguel passariam a recair inteiramente sobre Jonathan. O protagonista percebe que não havia mais como continuar nessa situação, pois, segundo ele, havia um tempo de validade para que novas personalidades surgissem nesse meio, e sua chance se encerraria quando fizesse 30 anos. E, portanto, se quisesse escrever seu nome e um legado na Broadway como sempre sonhou, deveria fazê-lo logo, pois seu tempo estava acabando. Tomado por essa vontade e energia, voltado para a mudança e o anseio por voos mais altos, Jonathan abandona seu emprego e entra em contato com produtores de teatro e agentes da área, na esperança de que finalmente poderia tirar sua peça do papel, pois não havia mais tempo de reescrevê-la novamente, e era tempo de Superbia finalmente sair do papel e ser a grande estreia de John. Mesmo com todas essas tomadas de ações repentinas e consequentes mudanças, o protagonista não poderia continuar se sentindo mais preso em sua própria vida, pois sentia que, apesar de fazer tanto, o mundo estava o segurando e o limitando. Incapaz de compreender como o mundo havia se tornado tão frio, distante e perdido até mesmo apreço pela arte e pela originalidade, John batalha para continuar tocando seus planos, tendo que sacrificar muito em seu caminho para construir um legado que tanto desejava. Com muitas de suas amizades, sua saúde e até mesmo seu relacionamento com Susan, pois todas essas pessoas não entendiam o preço de se continuar lutando e persistindo quando tudo indica o contrário. Como é enaltecido pelo próprio título, há um certo peso nos segundos que passam a cada cena e uma espécie de contagem regressiva que permeia toda a trama, pois é estabelecido um senso de urgência no decorrer dos fatos ao perceber que estaria completando 30 anos em pouquíssimo tempo. John percebe que, enfim, sua juventude havia acabado, e que durante todos esses anos não havia conquistado nada além de débitos e frustrações, pois continuava a ser uma figura desconhecida no meio artístico, mesmo se considerando um grande artista. A trama explora com maestria essa crise de entrada na vida adulta por parte de John, pois mostra como ele se sente pequeno e importante perto de seus amigos que vão conquistando empregos, apartamentos e carros, mesmo que eles invejem, sem que esse saiba, a capacidade de John de continuar não se importando com essas coisas e de continuar correndo atrás de seus verdadeiros sonhos, enquanto eles próprios já haviam desistido há muito de se tornarem artistas, atores ou dançarinos. No entanto, mais do que uma mera crise, é durante essa epifania que volta à tona em John essa vontade de brilhar e de se provar como um artista, pois ele estava adiando e postergando esse sonho já há muito, mesmo tendo os recursos e a capacidade para tal. Como o próprio descreve por ora, havia uma ambientação por grandeza e reconhecimento dentro de si que o corroía, pois de alguma forma ele sabia que era destinado ao estrelato,
assim como sabia que morreria cedo e de forma trágica, como muitos outros grandes artistas. E assim, precisava construir esse legado que permaneceria intacto o mais rápido possível, ou seria esquecido, e John não suportava a ideia de cair no esquecimento, pois sabia perfeitamente como era se sentir invisível. Esse senso de urgência que se constrói escala para um nível ainda mais extremo quando o crescimento dos casos de HIV passa a ser explorado com ênfase pela trama. Por se ambientar em uma comunidade ativa ou menos simpatizante à causa LGBT, no final dos anos 80, tais personagens viviam no epicentro da explosão dos casos da doença, bem como todo o preconceito, desinformação e medo que se envolve acerca da doença. Os dramas de se estar condenado a uma morte eventual por conta da doença vai rondando a cabeça dos personagens, principalmente secundários, mas é quando Michael anuncia que havia sido infectado que atinge o ápice da sua carga emocional, pois é o que faz John perceber que, afinal, não estava com seu tempo contado, apenas estava exigindo demais de si. O que traz ainda mais carga emocional para o seu trabalho, pois perceber que poderia perder o seu melhor amigo em breve o faz perceber o quão negligente estava sendo com todos, pois estava perdido em seu próprio universo particular de ideias e sonhos, enquanto a realidade jazia intacta e necessitada lá fora. Por ser extrovertido e um digno idealista, John passa grande parte do seu tempo absorvendo as experiências que tem para depois traduzi-las em arte, o que faz com que esteja sempre relativamente distante de quem está à sua volta, e o que também irrita essas pessoas e causa inúmeros conflitos durante a trama. Por viver em função de sua arte, a mente de John se direcionava exclusivamente para esse objetivo, o que fazia negligenciar as demais áreas de sua vida, pois precisava se concentrar e acreditar em si próprio com todas as suas forças para continuar, pois a havia oferecido obstáculos demais e que ninguém mais compreendia. Todos os personagens próximos ao seu redor, mesmo que houvessem começado a trama em algum grau da profissão artística, aos poucos, com o envelhecimento e com os baques que a vida real trazia, foram abandonando tais carreiras, e no lugar foram se situando no mundo real, com empregos reais e aspirações realistas, o que simplesmente não era compreendido por John, que continuava a achar inaceitável a forma como todos simplesmente desistiam dos próprios sonhos em prol de objetivos e conquistas que, apesar de sedutoras, eram inteiramente vazias. Esse conflito entre a arte e a realidade perdura por muito tempo na trama, pois apesar de seus amigos e namorado o apoiarem o quanto podem, chega a um ponto em que passam a se questionar o que John havia conquistado ao longo desses anos, e se ele de fato era o grande artista que imaginava. O mundo real exigia respostas, resultados e ações, e John simplesmente não exibia nada disso, nada além de sonhos e aspirações que não se encerravam nunca. A vida estava exigindo resultados dele, e que continuava a acreditar que tudo daria certo unicamente por seu talento, mesmo que tudo mostrasse que não iria. Essa pressão é arrebatadora e serve para demonstrar a principal diferença entre John e os demais personagens. Enquanto Michael, Susan e todo o restante do núcleo artista abandonam seus sonhos ao sentirem o baque da realidade, John insiste, fracassa indefinidamente, mas insiste, até finalmente conseguir o que tanto almejava. E é isso o que o tornava um verdadeiro artista, pois ao invés de desistir ou mesmo correr contra o tempo como todos os outros faziam, se desdobrando e cedendo às pressões do mundo real, John continuava a fazer as coisas no seu próprio tempo, buscando a perfeição artística que apenas seu método e a sua vontade poderiam originar. Com uma questão artística que acompanha John pelo ato final da trama, tudo era um combate entre amor e medo, entre arte e realidade. Mesmo custando aprender, John percebeu que a maioria das pessoas vivia pelo medo. Aceitavam viver suas vidas pela metade, em empregos que não as satisfaziam, em relacionamentos que não as completavam, simplesmente porque tinham medo de acabar sem nada. E por isso, aceitavam a mediocridade e o pouco que a vida lhes proporcionava dessa forma. Ao contrário de todos, John escolheu o amor. Escolheu seguir seus sonhos e lutar pela sua vida gloriosa e artística que tanto sonhava. O que finalmente conquistou, com muito preço, pois perdeu muito no caminho. Perdeu todos aqueles que não compreendiam o valor da sua insistência e da arte, mas apesar disso, conquistou uma vida plenamente vivida. Uma vida artística e completa, como sempre havia desejado. O mundo contemporâneo cria a falsa impressão de que não há tempo para nada, e que estamos sempre já atrasados para tudo. Mas Tic Tic Boom nos mostra que apesar de acelerados e pressionados,
Temos todo o tempo do mundo. Cair na falácia de que devemos entregar resultados antes dos 30 ou construir um legado de forma precoce é um veneno para a alma e para a criatividade, pois mesmo um gênio como John não foi capaz de encontrar esse momento de iluminação tão jovem. Ao invés de correr para tentar ir mais longe, devemos estar aproveitando melhor a caminhada, absorvendo a arte e a beleza que o mundo proporciona. E, portanto, ao invés de corrermos atrás de empregos, bens ou posses, deveremos estar correndo atrás de nossos verdadeiros sonhos. Sejam eles quais sejam.